Bom dia, irmãos, graça e paz. Tudo bem com vocês? Amém? Que bom que vocês estão aqui nesta manhã. Manhã um pouquinho frio, clima meio chuvoso, né? Chove, não molha. E podemos estar aqui na presença de Deus para juntos estudarmos a palavra dele, né? É claro que a gente sempre lamenta os que não estão, mas graças a Deus por vocês que estão aqui nesta manhã para aprender a palavra do Senhor. Amém? Louvado seja Deus pela sua vida, pela escolha que você fez nesta manhã de sair da cama e vir para a casa do Senhor. Você já é um vitorioso por isso. Amém? Vamos fazer uma oração, sentindo no coração de orarmos por três assuntos, na verdade. Já tenho orado esta manhã, mas quero a confirmação da igreja também para essa oração. Em primeiro lugar, vamos orar pelo conflito no Oriente Médio, né? Israel. Não só por Israel, nós temos irmãos em Cristo no Irã, uma igreja perseguida, sofredora, que sofre de todas as maneiras. Também irmãos em Cristo na Jordânia, missionários trabalhando no Irã, trabalhando na Jordânia, e em Israel também, né? Israel, por mais que a gente veja Israel como um estado secularizado, ainda é um povo que tem uma promessa de Deus sobre a vida deles, e nós devemos orar por Israel, independente das circunstâncias. Oremos por esse povo. Vamos orar também nesta manhã, colocando diante de Deus a família do irmão Alain, que perdeu o seu avô, ele era muito ligado ao avô que os conduziu à igreja, era um servo do Senhor, um crente batista que estava lá servindo a Deus a vida toda, e introduziu-os na fé cristã. Vamos orar para que Deus conforte o coração. A pessoa pode morrer com 500 anos que a gente ainda sente, viu, gente? A separação é uma coisa que nós não fomos criados para experimentar, e acontece, né? E vamos orar pela minha cunhada Laudiceia. Ela está em vias de fazer uma cirurgia e parece que o primeiro diagnóstico é infecção intestinal. Esse é um problema sério, mexer no intestino é sempre muito grave. Então vamos orar por ela também, nesta manhã. Curva sua cabeça, feche seus olhos, por favor. Pai, nós queremos nesta manhã lembrar desses assuntos que aqui tenho citado. E queremos, como igreja, orar, Senhor. Oramos, Pai, em nome de Jesus, para que o Senhor possa levar agora a bom termo os teus planos e projetos para a vida de Israel e de todas aquelas nações vizinhas. Pai, nós temos irmãos em Cristo espalhados pelo Oriente Médio que sofrem no meio desse conflito. Irmãos que professam a mesma fé, que vão para o mesmo céu. Pessoas que eram muçulmanas, pessoas que eram judeus, que rejeitavam o Messias e hoje servem ao Senhor. Judeus e gentios, judeus e muçulmanos que foram unidos pela cruz do Senhor Jesus Cristo. Oramos por estes que sofrem em meio a esse conflito. Oramos pelos indefesos, pelos que não entendem ou estão no meio, Senhor, de guerras, sem saber muito bem, ou com ódio no coração, porque alguém instigou esse ódio, Senhor. Tem misericórdia daquela região. Oramos em especial por Israel, porque, Senhor amado, embora aquela nação que esteja ali, Senhor, possa ser uma nação secular, nós entendemos que ali estão descendentes do teu povo. Ali está, Senhor, um remanescente do teu povo. E nós oramos por Israel, oramos para que o Senhor cumpra em Israel todos os teus planos e projetos. Deus, nós sabemos que o dia da tua volta, Jesus, está se aproximando, porque os sinais são muito mais evidentes do que em qualquer outro tempo. Oramos para que a tua igreja esteja preparada. Oramos também nesta manhã, Senhor amado, a favor da família do irmão Alain, sua mamãe, seus demais familiares que sofreram a perda do avô, do pai. Enfim, que o Senhor possa estar nesse momento confortando, consolando o coração daquela família. Oramos também, Pai, lembrando da Laodiceia uma vez mais, já temos orado por ela, mas agora como igreja queremos concordar que o Senhor é Deus de milagres e pode ministrar, Senhor, a saúde à tua filha. Se a cirurgia for de fato necessária, coloca os melhores profissionais para executá-la e que tudo corra bem, Senhor. Oramos colocando diante do Senhor, porque o Senhor é o Deus que cuida, é o Deus de milagres. Em nome de Jesus.
nós oramos por esses assuntos. Amém. Muito bem, queridos irmãos, estamos na nossa lição 11, falando sobre histórias e parábolas. Esse é o tema desse ano, histórias e parábolas. Que o Senhor nos ajude a crescer. Como você já tem aprendido aqui, parábola é uma história do cotidiano e que Jesus utilizou muitas vezes essas histórias para ilustrar verdades espirituais, não é? Então é muito importante a gente compreender isso. Então, lição 11, semeaduras abençoadoras na seara do Senhor. O nosso tema poderia ser um pouquinho diferente, mas a gente respeita os nossos irmãos que fazem que dão os títulos às nossas lições. Pastor Leandro Silva, vocês conhecem, esteve aqui conosco faz pouquinho tempo, né? Ministrando aqui no trabalho especial da Conferência da Família. Pastor da nossa igreja do Jardim Itamaraty, lá em São Paulo. Então, 15 de junho, lição 11, semeadoras abençoadas na seara do Senhor. Nossos textos base, Mateus 13, 24 a 30 e 36 a 43. Nós vamos hoje fazer diferente, uma leitura conjunta, os homens lendo um versículo e as mulheres lendo um versículo, né? Compartilhando, bem bonito aí, e lendo o texto bíblico. Então vamos começar, Mateus 13, 24 a 30. Quem não tem a revista, pode abrir a sua Bíblia. Todo mundo está me ouvindo bem aí atrás? Está bem, irmãos? Irmãos que têm problemas às vezes de audição, estão me ouvindo bem? Espero que sim. Eu acho que não falaram nada, né? Então não estão me ouvindo. Muito bem. Versículo 24 de Mateus 13, as mulheres lendo juntos. Vamos lá. Homens. Mateus 13, 36 a 43, verso 36, os homens.
Amém. Obrigado, irmãos. Vamos agora todos juntos. Salmo 126, 6, nosso textuário. 1, 2 e... Aquele que sai chorando, quanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Salmo 126, 6. Amém. Muito bem. Vamos orar ao Senhor pedindo a Ele a graça dEle sobre esta lição, que o Senhor possa falar aos nossos corações. Pai, mais uma vez, ó Deus, nós te damos graças, ó Pai, por esse momento. Colocamos a vida do pastor Eliezer, Pai, que o Teu Espírito Santo conduza Teu servo, Senhor, para ministrar os nossos corações. Abre, ó Deus, o nosso entendimento, Senhor, e abençoa, Pai, para que possamos praticar aquilo que aprendemos, ó Deus. Sê conosco, Pai, guarda-nos, ó Deus, e livra-nos do mal, em nome de Jesus. Muito bem, a parábola do trigo e do joio é a parábola que nós estamos estudando esta manhã. E vamos falar um pouquinho sobre essa semeadura, né? E a semeadura que a gente também precisa fazer. Muito bem. Os objetivos da nossa lição esta manhã é o que a Bíblia ensina sobre a parábola do joio e do trigo, seus ensinos e verdades espirituais. Perceber que Deus planta boa semente em nossos corações, mas o inimigo das nossas almas tenta introduzir o joio. E praticar a boa semente de Deus é o evangelho da salvação, a fé na pessoa do Salvador Jesus Cristo. E a pergunta é, você tem sido um semeador de boas novas? Muito bem. Queridos irmãos, nós vamos, daqui a pouquinho eu quero estar compartilhando um pouquinho mais com vocês, fique bem atento, né? Para você entender aqui o que nós estamos falando. E você vai participar também na nossa lição esta manhã respondendo. Então, esteja bem ligadinho aí, tá bom? E se você estiver dormindo, você responde mais. Então, fica atento. Quem estiver desligado aí, vai responder mais. Bom, a agricultura nos tempos bíblicos, elas sempre serviram, né, de base para ilustração e até para Deus falar muitas vezes com o seu povo, né? Quando Deus vai introduzir o seu povo na terra de Canaã, Ele vai dizer que lá é diferente um pouco do ambiente do Egito, por onde eles viveram por 430 anos. No Egito, as plantações eram irrigadas praticamente pelo rio Nilo. Então, havia um sistema de irrigação e era diferente. Chovia pouco, mas havia um sistema diferenciado. Já em Canaã, Deus vai dizer que eles vão depender das chuvas. E é interessante, é uma terra que chove bem. Ele não está dizendo, e até... discordo um pouquinho aí quando vocês leram do autor, que era uma terra que não chovia. Chovia sim, era uma terra boa, abundante. Só que Deus coloca um condicional. Ele vai dizer que para que essa terra tenha sempre a chuva na estação certa, era preciso eles estarem debaixo da obediência do Senhor. Obedecendo ao Senhor, as chuvas não seriam retidas. Cada estação tinha a sua chuva e eles então plantariam de acordo com a estação, de acordo com as chuvas, enfim. Mas se eles desobedecessem, Deus reteria a chuva. Deus faria com que não chovesse sobre a terra. Então ele estava condicionando a bênção, né, para aquele povo, a obediência a ele e a sua lei, né? O povo era um povo que dependia da agricultura. Era um povo, uma nação agrícola, que dependia muito da agricultura. Como o nosso país ainda hoje depende muito da agricultura, mas depende de uma forma diferenciada. Hoje nós temos a agricultura mecanizada, mas há 50, 60 anos atrás, né, o povo que está na cidade vivia na roça e dependia do quê? Da agricultura, da enxada, né? Não tinha as lavouras mecanizadas aí 60, 70 anos atrás, e todo mundo tirava o seu sustento da lavoura. Até quem viveu essa realidade, tem alguém que viveu a realidade de estar na lavoura e morar no sítio, e o pai ter família grande para ajudar a cuidar do sítio lá. Quem é que viveu essa realidade? Levanta a mão. Aí vários de vocês viveram, né? Quem é que foi para a roça carpier já? Aí, viu? Que roça que você carpiu, pois é? Então,
Meus queridos irmãos, o nosso país até 50, 60 anos atrás era bem agrícola. Hoje ele depende, nós chamamos do agronegócio, né? Do agro. O agro que movimenta o nosso país. Boa parte da renda do nosso país vem do agro. Mas, antigamente, hoje você vive na cidade, trabalha no comércio. Quando a gente fala que depende do agro, é que o comércio é movido pelo dinheiro que o agro gera. E a indústria da mesma forma. Mas lá atrás, você não trabalhava no comércio, nem na indústria, trabalhava na roça mesmo. Então dependia, né, do tempo, do clima, dependia de tudo. Se não chovia era um problema, se chovia demais era problema, enfim. Então Deus está mostrando lá em Deuteronômio para o povo de Israel que em Canaã agora seria diferente, que não seria mais um sistema de irrigação como havia no Egito, seria a dependência das chuvas e eles dependeriam do Senhor para isso. Então, entra em Canaã e começa a cultivar um país rico. Os espias voltaram dizendo, tem abundância, produz muito, a terra é, de fato, uma terra produtiva, uma terra muito boa. Então, isso é muito importante. Então, é nesse contexto que Deus vai estar falando, ou que Jesus, no Novo Testamento, vai estar usando parábolas ligadas à terra. Ele usa muito, ligada à semente, ligada exatamente a essa vida, né, da agricultura do povo em geral. Os dois cereais mais importantes eram o trigo e a cevada. O milho era plantado também, um chamado milhete, um milho pequeno, painço, crescia, né, em algumas regiões. Então esse é o contexto da parábola do trigo e do joio, e Jesus utiliza essa prática comum a todos para o conhecimento, né? Assim como o homem da parábola semeia sementes que em seu campo, todos nós semeamos alguma coisa, agora trazendo para um contexto pessoal, particular, né? Todos nós semeamos alguma coisa na nossa vida. Aliás, estamos sempre semeando. Você querendo ou não, você está plantando sementes todos os dias. Então, a gente precisa verificar, em primeiro lugar, que tipo de semente a gente está plantando. Isso é importante. Aprendemos tanto nessa parábola, gente, quanto na parábola do semeador, nessas duas parábolas, nós vamos aprender que a semente é boa, então o problema não está na semente, a semente é boa que é semeada. A segunda coisa que aprendemos é que independente do que venha acontecer, a semente deve ser semeada. O grande problema das pessoas para não semear, o que leva as pessoas a não semear? Entre outras coisas. E se não germinar? E se eu plantar e não dar nada? E se germinar, mas não perdurar, não permanecer? A parábola do semeador, Jesus vai mostrar que uma cai no meio dos espinhos, outra nas pedras, né? Outra à beira do caminho, a outra em terra boa. A semente foi semeada e ela caiu nesses ambientes inóspitos aí, e ambientes bons, né? E de repente a gente pensa, e se não der nada, eu vou semear e não vou, enfim. E se eu semear e não chover? E se chover demais? Já pensou se o agricultor pensasse nisso? Ele ia lançar semente na terra? Sim ou não? Não, se ele ficasse pensando, e se não der nada? Eu só vou perder meu tempo, meu dinheiro, e aí? E se chover demais? Se ele ficar pensando, né? Está prometendo muita chuva para esse ano. E de repente a meteorologia diz, esse ano vai chover pouco. Ele, não vai... E ele não semeia. Então, assim, na vida espiritual, a gente não pode depender de circunstâncias para semear as sementes que a gente precisa semear. Seja sementes espirituais, seja as sementes do campo material, seja sementes do campo emocional, na sua vida emocional também. Você não pode dizer, eu fui ferido e agora nunca mais eu vou semear essa semente de relacionamento, de amizade. Não, você deve continuar semeando sementes independente das circunstâncias. Eu não quero mais ter amigo porque eu fui muito decepcionado. Não, continue semeando sementes de amizade. Não deixe que nada te impeça de continuar semeando. Eu semeei materialmente, entreguei meu dízimo, não ganhei nada. Meu irmão, fique tranquilo, se você semeou em fé, né, tenho certeza que Deus não deixará a sua vida sem uma colheita. Em algum momento você vai colher, pode ter certeza disso. Agora, não deixe de semear por causa das circunstâncias, isso é muito importante, tá bom? Bom, agora vamos entrar propriamente dito, e eu gosto de fazer uma análise sempre do texto bíblico, para entrar de fato naquilo que interessa. Depois eu dou uma pincelada aqui nos pontos para a gente, mas o que interessa para a gente é esse texto bíblico e a interpretação
dessa parábola do joio e do trigo, né? Bom, a primeira pergunta é: a semente semeada no campo era boa ou era ruim? Boa ou ruim? Boa ou ruim? Era semente? Boa. Então, olha aí. O texto vai dizer no verso 24 que o homem semeou boa semente. Portanto, o problema não estava nas sementes que ele, o dono da terra e os seus servos plantaram. Amém? Então, o problema não estava nas sementes. A semente era o quê? Boa. A semente era boa. Quem semeou a semente? Não, quem semeou a semente foi o dono da terra. Os seus servos foram lá e semearam o quê? Boa semente. Eles já haviam classificado a semente antes de semear. Né? Nenhum agricultor semeia antes de classificar a semente, não é mesmo, irmão Jaime? Classifica a semente e daí vai semear semente boa. Não semeia semente ruim, semeia semente boa. E Jesus está dizendo que a semente semeada era boa. Agora, quando o joio foi semeado? Em que momento que o joio foi semeado, Eduardo? Que momento, Eduardo, que o joio foi semeado? Não, ele foi semeado, alguém semeou o joio. Está no texto aí. Em que momento? Deixa o texto aberto, gente. Nós estamos em Mateus 13, 24 a 30. Em que momento, irmão Coelho? Ensina ali para o irmão Eduardo. Enquanto eles estavam dormindo. Enquanto eles estavam dormindo. Olha a lição preciosa. Enquanto dormimos que o inimigo age. Por isso somos instados a constante vigilância. Então, atenção, irmã Rosane. Tem um inimigo. Se você dormir, cochilar, ele vai semear joio, né, no seu campo. Com certeza ele vai semear joio, né, tentar de alguma forma atrapalhar a colheita. Então, quando é que o joio foi semeado? Em que momento? Enquanto eles estavam dormindo. Pois não? Todos estavam dormindo. Todos dormiram. Então alguém devia estar vigilante, né? Quando é um campo, alguém devia estar acordado vigiando. Exatamente, alguém devia vigiar. Mas o que eu quero destacar aqui não é nem a questão de alguém. Aqui, pessoalmente, cada um de nós precisa estar sempre vigiando. Exatamente, porque sempre há um inimigo tentando semear alguma coisa que não presta, aqui trazendo para o nosso contexto pessoal, na nossa vida, né? Isso sempre vai acontecer. E por isso que Jesus vai recomendar para os seus discípulos a vigilância e a oração constante, porque vai sempre ter aí um ataque do inimigo contra a nossa vida. O joio precisa ser cultivado para produzir? Sim ou não? Você precisa cuidar do joio para produzir? Precisa de cuidado? Para produzir coisas boas, você precisa cultivar, cuidar, zelar, limpar. Para produzir ervas daninhas não precisa nada. Elas surgem naturalmente, gente. Olha aí. Então, para aprendermos uma coisa. Para você cultivar coisas boas, você precisa fazer o quê? Zelar, limpar, estar sempre cuidando. Agora, coisa ruim, você não precisa. Cresce naturalmente. O mato cresce naturalmente. Você não precisa cuidar de mato, que ele nasce sem nenhum cuidado, né? Então, é assim que acontece. E a gente precisa, então, entender que para produzir coisas boas, a gente precisa zelar, cuidar, limpar, para que as coisas boas sejam produzidas na nossa vida. Tá? Mas você vai dizer assim, mas de onde é que surgiu isso? Não precisa você quebrar muita cabeça, que coisa ruim surge do nada, viu, gente? O inimigo lança ali, né? É para já que o negócio nasce, o que não presta nasce, né? Muito bem, vamos lá. De onde veio o joio, irmãos? O que está escrito no texto? Versículo... De onde veio o joio? Olha lá, verso 27. De onde veio o joio? A pergunta dos servos do dono do campo é muito válida. Verso 27, olha aí o que está escrito. O que está escrito no verso 27? O que está escrito?
Os servos do campo, do dono do campo, dirigindo-se a ele. Quem é que fez a pergunta? Os servos. A quem? Ao Senhor. Senhor, o Senhor não classificou a semente? Não foi boa semente que o Senhor lançou no campo? Aí eles perguntam, então de onde veio o joio? E essa pergunta é pertinente. De onde veio o joio? E aí eu quero destacar para você aqui, e essa pergunta é interessante e a gente precisa identificar a origem das más sementes. A Bíblia nos apresenta 3 inimigos com os quais temos que sempre lutar, constantemente. O mundo, com seu sistema, seus valores, tentam nos corromper com sementes do individualismo, do consumismo, do hedonismo, que é a busca do prazer. O mundo está sempre tentando lançar essas sementes na vida da gente e querendo fazer com que elas, na vida de muito crente, elas estão crescendo assustadoramente até. Estão sufocando as boas sementes. Infelizmente, o mundo é o inimigo que a gente luta constantemente contra ele. A carne, isto é a nossa velha natureza, que também insiste em produzir coisas ruins. Deixa eu dizer para você, irmão, mesmo a gente nascido de novo, ainda assim, a nossa velha natureza tenta se insurgir constantemente para produzir coisa boa. A sua velha natureza produz coisa boa, irmão Nelson? Produz? Não? O que ela produz? Só coisa ruim. É bem isso aí. Então nós temos que lutar também contra a nossa velha natureza que tenta se ressuscitar. Você morre, mas ela tenta. É que nem a tiririca que você arrancou, parece, agora limpei o quintal. De repente está lá, aquilo lá que é um inso brabo, né? Mas como? Eu acabei de limpar e nasce assim, de uma forma, até na seca, né? Verdade. E é claro que o diabo, esse lança sementes ruins em nosso coração todos os dias. Todos os dias ele está lançando coisa ruim na nossa mente, no nosso coração, tentando, né? Ele trabalha aqui no campo também, lançando coisa ruim aqui, ó. Coisa ruim aqui. Te fazendo pensar coisas ruins, te tentando fazer desistir da sua caminhada com Jesus, tentando fazer você desistir, né, do seu compromisso e comprometimento. Todo dia ele fica lançando sementes ruins, e sementes ruins, e sementes ruins. Então, a gente precisa lutar contra esses 3 inimigos. É claro que o diabo é o pior de todos, por quê? Porque ele usa o mundo e usa a carne. A carne e o mundo, não está na hora ainda não. A carne e o mundo são instrumentos que ele usa para as suas ações. O mundo para nos encantar, nos engodar, a nossa carne. E aí você começa, eu tenho direito, eu posso, eu devo, eu sou livre, então, para fazer qualquer coisa. Esquece lá o que Paulo diz, né? Todas as coisas me são lícitas, nem todas me convêm. E aí, mas o diabo usa os argumentos dele o dia todo, tentando levar a gente a produzir coisa ruim. O que fazer quando identificamos o joio? O que a gente deve fazer? Ei, irmã Ivaneide, o que a gente deve fazer, irmão Flávio? Arrancar o joio, irmã? Vitor, o que a gente deve fazer, Vitor? Deixa crescer. O que a gente faz quando a gente identifica o joio, gente? Versos 28 a 30. O que está escrito aí? Olha no seu texto bíblico, por favor. Texto bíblico, texto bíblico. O que diz o texto bíblico? 28 a 30. Vai lá, continua. Olha bem, então os servos rapidamente querem fazer o que, irmã Ivaneide? O que a irmã Ivaneide quis fazer? Arrancar fora. Porém, nós aprendemos com o Senhor da Seara que há um tempo certo até para nos livrarmos de certas ervas daninhas. Há o tempo certo. Calma. Há o tempo certo de nos livrarmos das ervas daninhas. Então, a gente tem que ter um pouquinho de paciência às vezes,
né, até na luta contra, né, aquilo que o inimigo semeia, não só no meio do povo de Deus, mas na nossa vida pessoal também. Né, e entender o que Deus, né, quer fazer. Né? Agora vamos para Mateus 13, 36 a 46. Olha o outro texto aí. Então, no outro texto. Vamos lá? Verso 36. Como sempre. Pois não. Dentro do último caso ali, então a gente identificou, por exemplo, as sementes lá do diabo, da carne e do mundo. Não é para eu eliminá-las instantaneamente assim que identificadas. Por exemplo, um desejo da carne, que é pecaminoso. Eu tenho que esperar ele frutificar para depois arrancar? Não. Aí nós vamos primeiro. Só para eu compreender bem aqui. Não. Aí nós vamos entender, por isso que eu falei, eu não sei se você percebeu aqui, Tiago Gessé, há um tempo certo, até mesmo para nos livrarmos de certas, não é que você não tem que arrancar a coisa ruim que é plantada, quer dizer, tem o tempo certo de algumas têm o tempo certo, e algumas aqui que eu vou chegar lá no ponto, vocês não pode fazer, não tem problema. Algumas, né, que são sementes, que nós já vamos especificar quais são, elas você tem que esperar o tempo de Deus. Outras que é no seu campo pessoal, você tem que arrancar imediatamente quando identifica, né? Isso é claro. Identificou um desejo da carne, você não deixa ele se produzir, você já arranca antes que ele se reproduza. Você identificou o mundo tentando e até mesmo você começou a esfriar na fé, o individualismo começou a tomar conta do seu coração, né, produzindo egoísmo na sua vida, você já identificou, tem que identificar logo e já, logo eliminar isso da sua vida, entendeu? Se você começa a querer agora servir a Deus só por prazer, não tenho mais prazer, então identifica isso como uma simples busca de prazer. Com prazer, sem prazer, você serve a Deus e pronto, acabou. Então a gente precisa estar atento para poder combater. Agora tem certos tipos de joio, né, de erva daninha, no caso é o joio aqui, e aí tem um processo diferenciado. A gente tem que entender. Tá? Bom, é interessante o que eu quero citar aqui é que os servos rapidamente sugerem arrancar o joio, né? Aqui eu já falei. É aqui que nós estamos. Os discípulos, como sempre, querem saber detalhadamente o significado da parábola. Interessante. Discípulo que é discípulo se interessa em conhecer a fundo a palavra de Deus. Isso é importante. Interessante. Aqui começa a haver até uma seleção natural de quem é discípulo, de quem não é discípulo. O discípulo vai atrás de Jesus e quer saber o quê? Ô mestre, o que o senhor quis dizer com aquilo? Quem não é discípulo ouviu a parábola e simplesmente, né, para ele não fez muito sentido, ou se fez, ignorou. Mas o discípulo que é discípulo quer saber o quê? O que isso significa? O que isso implica para a minha vida? Qual é o significado disso para a minha vida? O que isso vai servir para mim? Ou seja, vai sempre se interessar em conhecer a fundo a palavra de Deus. Quem semeou a boa semente? Irmão Moisés. Quem semeou a boa semente? Quem semeou a boa semente, irmão? Não, está ali no texto bíblico. Quem é que semeou a boa semente? Foi? Olha lá, irmão. O próprio Senhor. Está lá, versículo 37. O que está escrito no verso 37? Leia aí para nós, irmão Moisés. Verso 37 está escrito o quê? Então, quem é que semeou a boa semente? O Filho do Homem. Foi o Senhor. O próprio Senhor semeou a semente. O Senhor lá da lavoura é o Senhor. É Ele que semeou a boa semente. Tá? O que é o campo? Aqui nós vamos entender. O que é o campo? O que é o campo, Tiago Perini? O que é o campo? O mundo. O campo é o mundo, verso 38a. O Senhor semeia a sua boa semente no mundo. O mundo aqui são pessoas, não é sistema, é pessoas. Mundo aqui é pessoas. Então, o campo é o mundo, o campo são as pessoas. Isso é importante.
Tudo bem. O que é a boa semente? O que é a boa semente? O que é a boa semente, pastor Marcos? Aqui nessa parábola, o que é a boa semente? Aqui nessa parábola, qual é a boa semente? Não, nessa parábola não é a palavra de Deus. Nessa parábola, a boa semente são os filhos do reino. Versículo 38, a parte B, olha lá. 38b, leia aí. O que é a boa semente? O que está escrito aí? Os filhos do reino. Aqui Jesus ensina que a semente não é a palavra, e sim os filhos de Deus. Enquanto os joios são os filhos do maligno. Por isso que eu disse que tem certo tipo de semente que é diferente. Aqui Jesus está falando que as sementes são os filhos do reino. As boas sementes. As más sementes são os filhos do maligno. No meio da comunidade, o inimigo infiltra as sementes de joio. E aqui eu discordo um pouquinho da exegese do nosso comentarista, porque eu entendo que o campo é o mundo, de fato, são as pessoas, mas no momento em que Jesus semeia, ele semeia os filhos do reino. A semente boa que ele semeia são os filhos do reino no mundo. Agora, Satanás infiltra o joio em meio às boas sementes, em meio à lavoura do Senhor que ele semeou. São pessoas do mundo que o inimigo infiltra na igreja, e aqui ele está falando da igreja, na minha exegese que faço, ele está falando da comunidade dos salvos, porque ele semeia a boa semente, que são os filhos do reino. São os filhos do reino. E agora, o maligno vai semear as sementes ruins, são os filhos do inimigo lá das trevas, né? Os filhos do maligno, que agora são inseridos no contexto dos filhos do reino. Estão juntos com aqueles que são os filhos do reino. Graças a Deus, pastor. Bom dia, irmãos. O senhor já está até fazendo essa distinção, mas acho que para ficar mais claro, para quem leu a revista e para muita gente que faz essa confusão ela nasce das vezes da gente não interpretar corretamente as duas parábolas que são distintas. É a parábola do joio e a parábola do semeador. Na parábola do semeador, a semente é a palavra. Então a palavra é lançada e tal, e ela cai em terra boa, terra ruim, espinhos, enfim. E na parábola, essa que nós estamos estudando, do joio e do trigo, essa semente a qual ele se refere são pessoas de fato. Igual o senhor está explicando, né? Só estou tentando deixar um pouco mais claro que quando eu li no primeiro momento também eu percebi essa confusão que o próprio autor faz, não sei se foi de propósito ou não, mas aí pode parecer que como o Tiago perguntou, essa semente ruim que não deve ser arrancada está dentro do nosso coração e tal, mas na verdade não. Esse joio que o Senhor fala que não deve ser arrancado são pessoas no meio da igreja. Essas pessoas realmente não devem ser arrancadas, porque eu vejo que o joio pequenininho, ele pode parecer um trigo, e um trigo pode parecer um joio. Então, no afã de arrancar um joio, a gente também pode arrancar um trigo no meio ali, matar uma fé de uma pessoa, enfim. Aí deu essa confusão aí por causa disso. O senhor já está fazendo essa distinção, mas queria... Então, aqui nessa parábola, as sementes são os filhos do reino, e Deus semeia neste mundo. Você e eu somos sementes do reino semeadas nesse mundo. Boas sementes. Espero que você seja boa semente, né? Eu não sei. Depois eu vou falar um pouquinho sobre isso aí, daqui a pouquinho. Espero que você seja uma boa semente. Fala, Vinícius. Não, é só que o texto fala que o campo é o mundo, né? Então, assim, eu entendo pelo menos que a interpretação mais favorável é que não é na igreja que está sendo semeada essas sementes de dos filhos do reino e os filhos do maligno. Todo mundo veio do mundo. Deixa eu só explicar. Você e eu estávamos no mundo e a boa semente foi semeada e nós nascemos como filhos de Deus. Aí vem o inimigo e semeia nessa lavoura, que agora nasceu como filho de Deus, sementes malignas. No mundo também, mas no mundo que ele está agora, que nós estamos transportando, e é isso que Jesus quer ensinar, que no meio desses filhos de Deus vai haver filhos do maligno,
que estarão juntos. Estarão juntos. Então veja que o mundo é o campo. Essas pessoas também, filhos do maligno, vieram do mundo e foram inseridos na lavoura do Senhor, né, como se fosse trigo, mas era joio. É disso que ele está falando, que Jesus está dizendo. Então o campo é o mundo. Onde o diabo semeia também, onde o Senhor semeou foi o mundo, onde o diabo semeia o mundo. O que ele vai fazer? Ele semeia essa semente dele no coração de pessoas lá fora do mundo, que se inserem na lavoura de Deus, que é as sementes boas, que é os filhos do reino. É o que ele está dizendo. Cresceu, e misturou. Agora onde é que vai misturar? Nós permanecemos no mundo, nós não saímos do mundo. Por isso que Paulo vai dizer, né? Ele vai dizer assim, inclusive, lá em 1 Coríntios 6, irmãos, vamos estar junto aqui? Irmãos, em Coríntios 6, Paulo vai falar, 1 Coríntios, que se fosse para a gente não viver com adúltero, com alcoólatra, com todo tipo de gente, você teria que sair do mundo, mas nós estamos no mundo. Ele está dizendo, agora não viva com crente que faz essas práticas e diz que é crente, não tenha amizade com esse. Ele está fazendo essa distinção de gente que pratica coisas mundanas dentro da igreja. Ele vai fazer essa distinção, o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 6. Agora, o que a gente está falando é que o campo de fato é o mundo. Eu e você viemos do mundo como boi, mas vem do mundo também o joio que foi semeado pelo inimigo. Exatamente. O campo é o mesmo. Só que o que acontece? A lavoura é a lavoura dos filhos de Deus que foi semeado. Semeou no campo. A lavoura, no campo, que é o mundo, Deus semeia boa semente para colher os filhos do reino. Mas em meio aos filhos do reino, o diabo levanta o joio, que são os filhos do maligno, para crescer junto e aí atrapalhar e trazer prejuízo. Tá certo? Compreenderam, irmãos, o que eu estou falando? Eu entendo que o mundo aqui no texto é realmente o mundo e não as pessoas, e entendo que é o mundo, o sistema. E nós, né, não somos tirados do mundo, como Jesus disse, e nós temos que ser sal e luz no mundo, no sistema, fazer diferença. Então, quando Deus nos coloca nesse sistema do mundo corrompido, nós temos que fazer diferença nele. E não são pessoas, porque o inimigo não planta pessoas. As pessoas todas, elas vieram de Deus, nasceram nesse planeta Terra, elas vieram de Deus. Eu entendo que não é na igreja, porque o inimigo não pode plantar joio na igreja verdadeira. Então, enquanto nós dormimos, né, estando no mundo, nós dormimos, o inimigo vem e semeia o joio, para que isso nos corrompa também. Lamento dizer, mas não está correta a sua interpretação. Por quê? Porque está falando de mundo de pessoas, não de sistema. O diabo tem seus filhos. Efésios capítulo 2. Nós éramos filhos da ira, filhos do diabo. Era isso que nós éramos. Lá no mundo era isso que éramos. Então existem os filhos do diabo e os filhos de Deus. Quem se corrompeu com o pecado se tornou filho da ira, filho de Satanás. Quem não é filho de Deus é filho do diabo, minha filha. Não tem meio termo aqui. E está falando, amém, ainda bem, graças a Deus. Então, irmãos, essa interpretação, ela não pode coadunar, não está falando da igreja, mas está falando dos filhos do reino, que vieram do mundo, estão no mundo, foram semeados no mundo, e Jesus, a esses filhos do reino, manda para o mundo de novo. Mas mundo de pessoas. Deus amou o mundo que ele amou foi pessoas. Não ameis o mundo, não ame o sistema. A gente tem que diferenciar bem isso, né? Então, aqui está falando de pessoas que vieram, e o diabo semeia pessoas, sim. Pessoas, ele semeia os filhos dele, filhos das trevas, que ele, para confundir, semeia no meio do campo de trigo. Então, está falando de pessoas que são filhos do diabo e filhos de Deus. Falando de pessoas, não está falando de sistema, não. Tá bom? Não plantou pessoas nas pessoas, pensou na lavoura, no campo, ou misturado, são as pessoas. Então, misturados com as pessoas de Deus, ele misturou as pessoas dele. Vamos dizer assim, nesse sentido, para que vocês entendam.
No meio das pessoas dele, ele misturou, das pessoas de Deus. Exato. Ele plantou os filhos dele no mundo. Ele resgatou, aí nós vamos entrar no processo do resgate que ele fez. Ele chamou, transformou e colocou no mundo. Jesus não está aqui especificando o processo do resgate desses filhos dele que se tornam o trigo aqui. Não está especificando isso, mas é disso que ele está falando. Tá? No meio da comunidade, irmãos, o inimigo infiltra sementes de joio. O que é a colheita? O que é a colheita, irmãos? Que Jesus está falando aí. Verso 39a. O que é a colheita? 39a diz o quê? A colheita é o fim dos tempos, quando na sua volta Jesus irá separar o trigo do joio. É na volta dele que vai fazer. E ele não está falando do joio lá de fora, porque lá de fora está cheio de joio. Está falando do joio que é inserido, né, na lavoura de Deus, que é a igreja. E Paulo vai explicar isso para a gente quando ele nos chama de lavoura de Deus. Ele diz, de Deus vocês sois lavoura, nós somos lavoura de Deus. Então ele nos plantou aqui, nesse mundo, ele nos tirou do mundo, nos plantou, né, como servos dele, como filhos da luz, né, mas o diabo também faz o mesmo, ele imita, né, e insere no meio do povo de Deus, né, esses que são o joio. Mateus 13, 36 a 46. Quem fará a colheita, gente? O que está escrito aí? Somos nós que vamos fazer a colheita? Quem vai fazer a colheita? O texto diz que serão os anjos quem farão a colheita. Verso 39b. Então, quem fará a colheita? Os anjos. Qual o destino do trigo? Os filhos de Deus, e o destino do joio, filhos do maligno. Qual o destino? Versos 40 a 43, nós temos a revelação de que o joio irá para o fogo eterno. O fogo é eterno, que não acaba, mostrando para a gente uma vez mais que a condenação é eterna. E o trigo irá, né, aí diz, vão resplandecer no reino do seu pai, ou vão para o reino do pai, ou seja, estarão indo para o celeiro que é o reino do pai. Muito bem, importante. Por que não devemos nós mesmos arrancar o joio? Por que, Bruna? Por que, Bruna, que não devemos arrancar o joio? Hã? Porque a gente precisa de Deus, né? O joio e o trigo são muito parecidos, só vai ver a distinção depois que começa a crescer, né? O joio é muito rígido, não se curva nunca, o joio é apegado à terra, mais difícil de ser colhido, prejudica o trigo e é tóxico para o consumo. O trigo é maleável, se curva com facilidade, quanto mais maduro, mais fácil de colher, o trigo alimenta e dá vida. Por que nós não devemos arrancar o joio? Me dá uma segunda razão aí, irmão José Carlos. Por que não devemos arrancar o joio? Porque essa não é a tarefa nossa, está reservado para os anjos, como diz a palavra. Porque somente o Senhor sabe, não é os anjos que vão colher, porque somente o Senhor sabe os que de fato são dele. Olha que está em 2 Timóteo 2,19. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo. O Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, a parte da injustiça, todo aquele que professa o nome do Senhor. Só Deus sabe quem de fato lhe pertence. Nós não podemos dizer, esse é joio, esse é trigo. Podemos fazer isso. Tá? Porque só Deus sabe se você tem a marca do sangue do Cordeiro no seu coração ou não. Tem uns que parecem que são e a gente acredita piamente que são trigo. E Deus disse, é joio. Nós somos, né, como pessoas, porque Deus está vendo que dá uma oportunidade para a pessoa se converter, né, a reconhecer o senhorio de Deus, né.
Então, por isso que ele fala que no tempo certo os anjos vão vir colher, porque essas pessoas que a gente evangeliza hoje, no caso, que estão no mundo, que não aceitam o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador, né? Mas com o tempo, o Espírito Santo vai tocando no coração dela, dá oportunidade para ela se converter. Então, por isso que no tempo certo que o Senhor fala. Aqui no caso do joio, irmão, não haverá conversão para o joio, não. O joio não vai mudar a natureza dele, nem no tempo de Deus. O que vai acontecer é se a pessoa vem, ela é semeada, ela pode até num primeiro momento ser um crente carnal e pode ser transformado num crente espiritual. É diferente, ele nasceu de novo. O crente, eu já preguei aqui recentemente que o crente carnal, ele nasceu de novo. O problema é que ele não desenvolveu espiritualmente o que deveria desenvolver. Agora, o joio foi o diabo que plantou para trazer confusão e ele vai ser joio a vida toda. Esse joio não, esse joio aí é fogo eterno para ele, tá? Vamos lá. Isso significa, agora uma pergunta importante, gente, olha aqui, irmã Marione. Isso significa que não devemos excluir nenhum membro da igreja? O que a senhora acha, irmã Marione? O que a senhora acha? Não precisa. Hein, Vinícius? Isso significa que não devemos excluir ninguém? Já dá exemplos de cristão que foi excomungado, sim. E agora, José, como é que a gente faz? Como é que a gente interpreta isso? Aí que está, meus queridos. Não, a disciplina na igreja é bíblica, irmãos. Não significa que não devemos excluir os membros da igreja. Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios 5, 10 a 13. Refiro-me com isto, não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois nesse caso teríeis de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal, nem ainda comais. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Aqui ele está falando de disciplina na igreja. A eclesiologia vai nos ensinar que a igreja precisa ter disciplina. Então, aquilo que é pecados visíveis, que a pessoa não quer abandonar, como é o caso que Paulo cita aqui em 1 Coríntios 5, ele vai dizer para a igreja expulsar a pessoa que está vivendo de forma incestuosa com a sua madrasta, para ser excluído, para que gere a salvação dessa pessoa. Essa exclusão, sim, pastor Marcos, tem um fim de recuperar a pessoa. Se nós olharmos o contexto de 2 Coríntios, recuperou esse homem. Esse homem que estava em pecado, abandonou o seu pecado e pediu para voltar à comunhão da igreja. Então a disciplina teve resultado e esse homem, com essa sua atitude, demonstra que ele não era joio, era trigo. O problema é que ele estava vivendo de forma carnal, de forma pecaminosa. E aí, então, ele foi excluído, porque a exclusão tem não só o objetivo de preservar a comunidade, mas de resgatar o excluído, para que ele sinta o peso de não fazer mais parte da comunidade dos salvos. Se arrependa e deseje voltar. Entendeu? Aí, nesse caso, sim. Mas note que eu disse que não é todo tipo de semente que a gente arranca, mas também tem sementes que a gente precisa arrancar, e até mesmo através de uma exclusão, que na verdade no seu sentido original é uma excisão, é você fazer uma amputação do corpo. Quando você exclui um membro, você está amputando o corpo, removendo aquele membro do corpo. Pois não, Vinícius? Isso. Aí é que está o grande dilema, né? É aí que está o grande dilema. Porque, na verdade, não está falando, a parábola não está aqui nos ensinando a respeito de escolhidos e de não escolhidos. Ela está falando que
dos escolhidos, por exemplo, o próprio trigo. Tem trigo, vamos usar aqui o campo natural das coisas, né? Mesmo o trigo, né, quando ele é plantado, nem todo trigo é bom e vai ser separado da mesma forma para servir para outra finalidade, né? Não para a finalidade de produzir vida, pão, enfim. Então, nós não podemos dizer aqui que aqui estão salvos e estão os não salvos, não. Por quê? Porque o texto diz muito claramente que são filhos do diabo, literalmente. Quando nós falamos de quem é salvo, quem não é salvo, que Deus sabe, ele vai sempre saber quem serão. Né? Sempre vai saber. Por exemplo, até os que estão no mundo, ele já sabe quem é que é dele e quem é que não é. Quem é que vai se render a ele? Se nós dissermos que Deus não conhece isso, então nós estamos limitando a sua soberania e aquilo que a gente chama de pré-conhecimento de Deus. Ele já sabe de tudo antes que vai acontecer. Só que mesmo sabedor de tudo, ele sempre vai dar a oportunidade para todos. Ele semeia a semente no mundo, indistintamente. Isso ele faz. Então todos recebem a semente. Agora, quais são os filhos dele mesmo, só ele sabe quem são. Não tem a ver com a predestinação, né, mas sim tem a ver com a ação do diabo para, de alguma forma, prejudicar a lavoura de Deus. Né? É mais nesse sentido que a parábola Jesus está ensinando aqui que esse joio, ele sempre vai existir no meio do trigo. Ele está dizendo assim, no meio do salvo, sempre vai haver gente dizendo que é salvo e não é, mas que foi plantado ali pelo maligno para causar confusão, estrago na seara do Senhor. Né? É nesse sentido. Pois não, irmão? Pastor, só rapidamente, a gente precisa também entender que uma parábola só, ela não está tratando de todos os assuntos teológicos da Bíblia, ela não esgota todos os temas. Então, muitas vezes a gente quer depreender de uma parábola, por exemplo, a questão de predestinação, salvação, e às vezes a parábola não está tratando daquele assunto. Né? E aí, quando a gente tenta fazer uma interpretação, uma exegese de um assunto que a parábola não está definitivamente tratando, a gente corre o risco de cair nesses erros. A parábola ali está tratando claramente de salvação, condenação, a volta de Cristo, a diferença entre os filhos de Deus e os filhos do maligno convivendo no mesmo ambiente, é disso que a parábola está tratando. Se a gente for tentar extrair dali alguma outra coisa que a parábola não está tratando, a gente corre o risco de errar. Né? E talvez seja isso que aconteceu nessa interpretação. Então Deus já plantou, já determinou quem vai ser salvo, quem não vai ser. Não é disso que a parábola está tratando. Não, e mesmo que a gente olhar com esse olhar, e até o que eu digo lá para o Vinícius, se a gente olhar com esse olhar, dá muito mais voz para entendermos a questão do Senhor ser um Deus que veio trazendo salvação a todos os homens, porque a semente é lançada no mundo. Todos recebem a semente, né? Agora, a semente que é aqui do joio é uma ação específica de Satanás para plantar no meio daqueles que são filhos de Deus, os filhos das trevas. E que a gente tem que ter cuidado no sentido de querer arrancar, porque eles se parecem muito. Eles se tornam até legalistas, religiosos, e se parecem muito. Até por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com relação a dizer quem é quem, porque só Deus sabe quem é quem de fato. Então, o que quer dizer, irmãos, nosso horário já está acabando? Significa que há pessoas dentro da igreja que parece que são, mas não são. E como é somente Deus quem conhece, quem de fato tem a marca do sangue do Cordeiro no coração, somente Ele tem a condição de fazer a separação no final. Isso não significa que a gente não deve exercer a disciplina na igreja, que é bíblica. Mas a disciplina ela tem a finalidade, né, de estar, né, excluindo o membro que não quer conserto. Você está lá, o pecado dele está ali exposto. Todo mundo sabe que ele está fazendo aquilo, certo? Vamos lá e corrigimos ele. Ele não quer a correção. Oportunizamos a ele 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Não quer. Então, o que acontece? Nós precisamos aí excluí-lo para produzir, né, essa salvação nele e para que ele possa também não ser um mau testemunho para a comunidade, uma vez sendo membro da igreja. Então, não tem uma coisa a ver com outra, tá? Tem a coisa, aqui o que tem a ver a disciplina é disciplinar
para recuperar, né? Enquanto que o joio, esse eu reafirmo que não tem recuperação, que já é um filho do diabo, que já está, é o Judas. Judas ilustra muito bem isso. Tá? Jesus semeou a boa semente no Judas. Judas foi uma boa semente, é um dos 12. Mas o que aconteceu? Ele não era, de fato, né, quem dizia ser. Né? Ele não era, de fato, quem se pensava que ele era. Aliás, até aqui nesse contexto Judas, a gente pode até dizer que Jesus desde o início sabia, né? E mesmo assim, ele foi um dos 12, esteve junto o tempo todo, né? Então, rapidamente, que eu tenho 3 minutos para falar dos tópicos, então já falamos, nós já esmiuçamos aqui a parábola no texto bíblico, então vamos rapidinho só, né, semeando boa semente, porque a nossa lição dessa manhã não fala propriamente só da parábola ali do trigo do joio, está falando de boa semente que a gente precisa plantar, né, que a boa semente foi plantada, que são os filhos do reino, mas a gente precisa plantar boas sementes também, né? Então, nós precisamos ser semeadores de boas sementes, né? Semear a semente certa, espiritualmente falando, a semente que podemos semear sem medo, e é o Evangelho de Cristo, né? O que o Evangelho não é? O Evangelho não é emoção e entretenimento, não é ferramenta para enriquecer ou lucrar. O Evangelho não é destaque para tornar alguém famoso ou celebridade. Não é religiosidade em práticas mecânicas sem vida. Isso não é Evangelho. O Evangelho de Cristo é o poder de Deus para transformar, libertar o coração das pessoas, né? Isso é o Evangelho. A semente, ao semearmos a semente do Evangelho, assim como a colheita natural, o agricultor depende do clima, nós dependemos de Deus. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. 1 Coríntios 3, 6. Existem muitas pessoas desanimadas e frustradas na vida cristã. Outros dizem que conheceram a Jesus e tiveram contato com a palavra de Deus, mas não demonstram transformação de vida. E a pergunta é, essa pessoa realmente experimentou a boa semente? O inimigo semeou joio no meio do trigo. Precisamos cuidar do tipo de semente estamos semeando. Na verdade, foi o inimigo que semeou, né? E nós não podemos ser agentes do inimigo semeando o que não presta também. Precisamos entender que precisamos ser agentes do reino semeando boas sementes. Tá? O inimigo, assim também, na semeadura espiritual, todo cuidado é pouco. O processo da semeadura até a colheita é um processo de vigilância e atenção, porque temos um inimigo que possui uma rede maligna de demônios. O diabo não precisa fazer muito, somente semear algo que atrapalha o processo. Naturalmente, a nossa vida nessa terra já é difícil. Na explicação da parábola, Jesus diz que os joios são os filhos do maligno, o inimigo é o diabo. Então, a Bíblia nos alerta, né, a vestirmos da armadura de Deus, né, para ficar firme contra as ciladas do diabo. Então, é preciso resistir o tempo todo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Né? Oro para que os nossos irmãos nessa comunidade sejam homens e mulheres, Senhor, que façam parte daqueles que são trigo, são filhos do reino, que um dia serão recolhidos, mas para o celeiro do Senhor. Em nome de Jesus, ajuda-nos a prosseguir firmes no servir ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Se você foi tocado por essa mensagem, não deixe de curtir esse vídeo. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e assim você pode ter acesso a mais mensagens como essa para edificar a sua vida. E se você deseja fazer parte da nossa igreja e ter mais acesso às nossas informações e novidades, é só você baixar o nosso aplicativo no seu celular. Baixe gratuitamente. É só você abrir a loja virtual no seu celular e digitar IBI Cascavel. Ali você baixa o nosso aplicativo e tem mais acesso às nossas novidades e faz parte dessa família também. Deus te abençoe e um grande abraço.